entre de novo. Ele disse, graças a um problema técnico, a participante vai precisar ser removida da reunião quando iniciar a gravação, mas isso você consegue retornar. O Samuel agora veio. Muito bem, Samuel. Obrigada aqui por estar presente. E Maria Ayane, não sei se questão de internet. Voltou, mas ela está por aqui. Ótimo. Vamos lá. Quem é vivo sempre aparece, né, Samuel? Foi a internet, tá certo. Pode falar. É Rayane, tá? É com H, mas é um R. Ela fica brava se falar errado. Tá, obrigada. Desculpe, Rayane, viu? Agora eu vou adivinhar. Eu acho que eu sempre falei Rayane. Ou eu nunca fiquei lendo o nome dela e eu não falei errado. Deixa eu pegar os slides para a gente começar. Aqui. Maria acertou. Essas aulas, para mim, elas são mais rápidas do que os 25 minutos que a gente está na sala. Não sei por quê. É engraçado que por aqui a aula é mais interativa do que na sala de aula, você já percebeu? Eu percebi, parece mais proveitoso. Eu não sei explicar a razão, mas eu acho que é porque junta diferentes... É mais interativo. Eu acho que o slide também ajuda, não sei, junta gente de outras turmas. Bora lá. Então, essa era a primeira questão, certo? Ela perguntava qual o nome, segundo a IUPAC, do composto abaixo. Quando a gente olha para o composto, a gente identifica aqui que só tem carbono e hidrogênio na estrutura dele. Então, eu também consigo identificar, né, além dele ser um composto orgânico, que ele é um hidrocarboneto, né? Porque hidrocarboneto, vai ficar assim, mas dá para ver. Hidrocarboneto são compostos que só têm carbono e hidrogênio em sua estrutura. Ok, ele é um hidrocarboneto. Agora, para a nomenclatura, eu tenho que lembrar que a nomenclatura ela tem um prefixo, ela tem um infixo e um sufixo. O prefixo me diz quantos carbonos tem no composto. Se a gente contar, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. O prefixo de 6 é o quê? X. X. Certo? O infixo tem relação com o tipo de ligação que acontece entre os carbonos. Vejam que só tem ligação simples entre os carbonos. Logo, o infixo é an, tá? E, por fim, o sufixo tem relação com a função orgânica que aquele composto tem. Como aqui só tem carbono e hidrogênio, logo, a gente identifica que é hidrocarboneto. O sufixo para hidrocarboneto é O. Então, a gente tem aqui um hexano, tá? Seria essa alternativa aqui. A maioria acertou? Sim, professora. Para mim, chegou que a maioria acertou. Sim. Bora lá para o próximo. Qual dos compostos abaixo representa a fórmula estrutural do octano? Veja, agora foi o inverso. Eu dei o nome do composto e pedi para vocês identificarem a fórmula estrutural. Aí a gente começa, tá, octano, como é a regra? Prefixo, quantidade de carbonos, infixo, tipo de ligação entre os carbonos, e o sufixo, a função orgânica. Quando eu pego octano, eu boto aqui oct, quer dizer o quê? 8 carbonos. An só tem ligação simples, e o O, que é o sufixo, está me dizendo que é o hidrocarboneto, ou seja, só tem carbono e hidrogênio na estrutura do composto. Eu posso até começar contando os 8 carbonos, para identificar qual seria, ou eu posso também eliminar por ser um hidrocarboneto ou não. Começando por ser um hidrocarboneto, para mim é mais fácil começar a eliminar por isso aí, porque fica mais óbvio quando eu olho para o composto, mas melhor do que eu ficar saindo contando carbono por carbono inicialmente. Então, quando eu olho esse composto aqui é um hidrocarboneto, na verdade, todo mundo é hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, então vai nos restar o quê?
contar os 8 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, esse composto não é um octano. 1, 2, 3 também não é. Olha para aqui, não precisa nem contar, que eu já sei que tem mais de que 8 carbonos nessa figura 1 aqui. E aí a gente vai para essa outra. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Então, prefixo oct, só tem ligação simples entre os carbonos, infixo in, e é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. Logo, hidrocarboneto, octano, figura 2. Compreendido? Sim. Sim, Pronto, se alguém disser não, me diga aí no grupo. tá certo. E aí depois a pergunta aqui é qual dos compostos orgânicos abaixo é o hidrocarboneto? Bora lá. Você não é porque tem um oxigênio, você aqui não é porque tem oxigênio e tem nitrogênio, só pode ser esse ou esse. Aí aqui tem oxigênio, não é, só sobra, que na verdade não é 2, né? Aqui acho que é a figura 4. Esse 2 é referente à figura de cima, tá? Essa seria, então, esse composto aqui, que é o composto 4, que saiu para vocês como 4. Aí foi essa aí que eu errei. Errado. Essa aqui. Sabia e errou, Foi. mas errando Aí que depois sabe. eu me toquei, que era ela. Que era ela, pronto, que se aprende, é assim mesmo. Tá certo, gente? E assim a gente tem respondido o exercício. Dando continuidade, vamos conhecer outros compostos orgânicos. 9h40, nossa aula é até 10h10, né? Pronto, tem um tempo ainda. Isso, professora, 10. Aqui, só observando alguns hidrocarbonetos, certo? A gente tem aqui a parafina, né? Na vela, que o pessoal que estava aqui do segundo ano comigo, a gente viu, muito provavelmente as outras turmas também, a gente viu um pouquinho sobre a combustão, né, de combustíveis, como a queima desses combustíveis, como a parafina, viu o que acontece com a vela, falou também do álcool, gasolina e etc, tá? Gasolina, parafina, são hidrocarbonetos, né? Eles são compostos formados por carbono e hidrogênio apenas em sua estrutura, tá? Só citando alguns exemplos. E aí, como hashtag dica para aqueles que vão aprofundar seu conhecimento, embora semana que vem eu vou passar uma atividade sobre isso, podem começar a ler, né, um trabalho extra sobre isso, sobre o petróleo, tá? O petróleo, ele é uma mistura de hidrocarbonetos, principalmente de hidrocarbonetos, são compostos, tem carbono e hidrogênio. Após a sua extração, ele precisa passar por processos de separação, certo? Porque tem uma mistura lá de coisas, até, por exemplo, quando vem materiais sólidos, tá? E existem algumas etapas, uma delas também, uma das últimas, assim, para fracionar mesmo, os principais compostos é a destilação fracionada, que você separa pelos diferentes pontos de ebulição dos compostos que estão ali na mistura. A gente precisa dar uma estudadinha sobre como é que acontece esse processo, porque vocês podem ser cobrados disso no vestibular, no Enem, tá? De diferentes formas. Aí, mais à frente eu vou pedir uma atividade com relação a isso. Função orgânica oxigenada. Vamos lá. A gente já viu os hidrocarbonetos, que só tem carbono e hidrogênio. Agora a gente vai estudar as funções orgânicas oxigenadas. Como o próprio nome diz, se é uma função orgânica oxigenada, fica um pouco óbvio que a gente tem o quê? Oxigênio no composto, certo? E aí a gente vai começar pelo aquele que eu considero mais fácil, que é o álcool, certo? O que é a função orgânica álcool? A gente precisa, para completar a nomenclatura dos compostos, a gente precisa entender, né, aprender todas as funções orgânicas, certo? Ou pelo menos a maioria, as principais delas, todas é demais. Para isso, eu preciso, né, aí, que tem relação ao sufixo, eu preciso olhar para o composto e identificar essas funções. O que é a função orgânica álcool? Primeiro, eu tenho que dizer uma coisa e vocês precisam copiar aí. Coloque. OH
no caderno aí. OH. Eita, que ó bonito. Mas dá para entender. OH. O Emerson tá aí. OH se chama hidroxila, tá? Então escreve aí no caderno. OH hidroxila. Escreve isso aqui como uma legenda, digamos assim. Hidroxila, tá? Toda vez que você vê um oxigênio junto do hidrogênio numa extremidade, tá? Não no meio. Na verdade, você vai acabar sempre vendo ele numa extremidade por conta do hidrogênio. É chamado de hidroxila. Escrevam. OH hidroxila. Aí, nós temos também outro grupo funcional, que é importante a gente saber o nome para entender o que eu vou falar daqui para frente. Coloquem assim, C, que é carbono, dupla, vixe Maria, dupla O. Como? Fica boa a escrita, só que não. Relevem, tá? Porque eu escrevo isso aqui com o mouse, então fica difícil fazer uma coisa bonita. Deixa eu copiar de novo. C, que é de carbono, uma ligação dupla com oxigênio. E isso aqui é chamado de carbonila. Vixe Maria. Bom, minha cachorra ajudando aí. Carbonila. Tá dando pra ver o nome carbonila, não, né? Tá ficando todo... professora, mais ou menos. Tá todo coisado, todo riscado. Vou tentar escrever de novo. Mas eu pronunciando, dá para vocês assimilarem, não dá? Dá. Carbonila. C-A-R-B-O-N-I-L-A. Carbonila, tá? Então, um oxigênio ligado a um hidrogênio, a gente tem uma hidroxila, e um carbono com uma dupla ligação com oxigênio, a gente tem uma carbonila, ok? Copiado no caderno. Vou, então, caminhar, tá? Beleza. Diante disso, aí eu passo para vocês a nova função orgânica que a gente precisa aprender, que é a função álcool. O álcool, né, a combustível, certo? É o álcool 70, que a gente está utilizando muito agora na pandemia, né, para matar o coronavírus, e entre outros, também utilizado para fazer desinfecção de substâncias e etc. Ele tem em sua estrutura uma hidroxila, assim, ó, hidroxila, ligada a um carbono saturado. Vocês lembram da classificação da cadeia carbônica? O que é uma cadeia saturada? É aquela que só tem ligação simples entre os carbonos. Então, quando eu chamo que um carbono é saturado, significa dizer que esse carbono só faz ligação simples com outro carbono, tá? Então, vamos supor que aqui tivesse uma dupla ligação entre esse carbono e esse outro. Não ia ser a função álcool, tá? Para ser a função álcool, eu tenho que ter uma hidroxila, que é esse OH, ligada a um carbono saturado. Ou seja, se é um carbono saturado, esse carbono, ele tem uma única ligação. Então, ele só faz uma ligação com outro carbono. Ok, gente? Professora, a hidroxila só podia estar nesse carbono aqui? Não. Assim como a dupla ligação pode variar entre os carbonos na cadeia carbônica, o que é que pode acontecer? Podia ser que aqui tivesse um oxigênio e depois, ligado a esse oxigênio, tivesse um hidrogênio. Então, esse OH seria uma hidroxila ligada a um carbono que é saturado, porque esse carbono só faz ligação simples com outro carbono. Ok. Ô, professora, mas tipo, a hidroxila, digamos, está ligada no primeiro carbono. Ligação simples, certo? O álcool. Mas, digamos, e se o terceiro carbono tiver ligação dupla? Modifica alguma coisa?
Ótima pergunta, Bruno. Não modifica, porque o que importa é o carbono que está diretamente ligado a essa hidroxila. Por exemplo, se fosse assim, né? Como eu coloquei agora. Isso. Não tem problema, porque a hidroxila está ligada ao carbono saturado. Quando está ligada, quando eu falo ligada, a ligação é diretamente ligado, certo? Os próximos não importa. Tá bom? Certo, é igual o fenol. A hidroxila tem que estar ligada diretamente ao anel aromático. Se tiver na extremidade ou do lado, assim, não é fenol. Tem que estar ligado diretamente. Isso. Não está adiantando aí outra função, que é fenol e enol, mas eu vou deixar isso aí para depois, tá? Que aí vamos entender o básico primeiro, mas é sempre diretamente, tá? Essa lógica sempre diretamente. Aí, qual é o sufixo da função álcool? Ol, tá? O sufixo da função álcool é ol. Aí vamos para a nomenclatura. Eu olho esse composto aqui, certo? E eu vejo, né, uma hidroxila ligada a um carbono saturado, logo eu tenho uma função orgânica álcool. Não é hidrocarboneto porque não tem só carbono e hidrogênio. Tá, beleza. E agora a nomenclatura segue a mesma regra. O nome desse composto é o etanol, tá? Por quê? Porque tem 2 carbonos, então, et, só tem ligação simples entre os carbonos, então, an, e ol é porque é a função orgânica álcool, tá? Temos uma hidroxila ligado a um carbono saturado. Ele é conhecido também como o nome usual, álcool etílico. Ok, todo mundo? Se não entendeu, eu repito. Coloquem aí no chat se ficou alguma dúvida. Esse carbonila que a senhora colocou aí não tem nada a ver com esse álcool, não, né? Não, tem nada a ver com álcool, não. Vai ter a ver agora com aldeído, que é outra função. Por isso que eu adiantei a carbonila. Certo? Mas a função álcool deu para entender? Porque o que é a função orgânica? É como os átomos estão organizados, como é que eles se ligam entre si, no composto. E a gente só consegue observar isso quando a gente vê a fórmula estrutural, tá? Que é aqui a fórmula como é quem é que liga a quem, como é que estão distribuídos, certo? Na fórmula molecular, a gente não consegue identificar, certo? Pela fórmula molecular, a função orgânica. Embora, lógico, se eu vejo lá só carbono e hidrogênio, eu sei que é um hidrocarboneto. Mas quando eu vejo oxigênio, nitrogênio, eu preciso ver como é que esse oxigênio está ligado a quê, para identificar qual função ele faz parte, né? Porque a gente vai ver umas variáveis aqui. Alguém disse que não estava entendendo no chat? Ou disseram o quê? Não disseram nada no momento. Pronto, então vamos continuar. E agora vamos para uma nova função orgânica. Deixa eu apagar isso aqui. Agora a gente vai para a carbonila, que acabaram de perguntar. A gente vai falar da carbonila, né? Carbonila C dupla O. Carbonila, Jesus. Vamos lá. Outra função orgânica é a função orgânica chamada aldeído. Aldeído. Se a gente vai para a descrição, olha o que diz aqui. O aldeído possui o grupo carbonila ligado ao hidrogênio. O que é o grupo carbonila? É justamente esse C duplo O ligado ao hidrogênio. A um hidrogênio. Veja, observa aqui, C duplo O ligado a um hidrogênio, tá? O sufixo dessa função orgânica é al. Enquanto do álcool é ol, do aldeído é al, tá bom? Observem aqui. Aqui eu tenho metanal. Por quê? Met só tem um carbono, an. Quando só tem um carbono, a gente fica com o infixo an, tá? Como se eu tivesse ligações simples mesmo. E o al é porque é um aldeído. O que é o aldeído? É uma carbonila C duplo O ligada a um hidrogênio.
Professora, esse outro hidrogênio aqui que eu estou apontando, poderia ser um carbono? Poderia, tá? Pode ser o resto da cadeia cheia de carbono. O que caracteriza a função aldeído é a carbonila ligada a um hidrogênio. Pensem comigo. Se a carbonila ligada a um hidrogênio, essa função nunca vai estar no meio da cadeia, ela sempre vai estar na extremidade. Por quê, professora? Quando a carbonila é caracterizada por uma dupla ligação com oxigênio, isso faz com que o carbono, que já tem 4 elétrons, com mais 2 fique com 6. Com mais 1 do hidrogênio fique com 7. Então, esse carbono só consegue fazer mais quantas ligações, gente? Uma. Só mais uma, né? Porque o carbono ele é tetravalente, ele está localizado no grupo 14 da tabela periódica, ele tem 4 elétrons na última camada eletrônica, que é chamada camada de valência, certo? Para todos os elementos químicos, é chamada de camada de valência a última que ele tem, e esses elementos, quando fazem ligações covalentes, que é aquela que compartilha elétrons, eles se ligam para ficar estáveis. E essa estabilidade é alcançada quando ele completa a camada de valência, que para praticamente todos, com exceção do hidrogênio, é 8. Então, se eu tenho 4, eu faço mais 4 ligações. O oxigênio, que é do grupo 16, tem 6 elétrons na última camada eletrônica, faz mais 2. Você sempre vai ver o oxigênio fazendo 2 ligações, tá? E o hidrogênio, um caso à parte, ele só faz uma. Certo? A ligação é com oxigênio ou com hidrogênio? A ligação é as duas coisas, certo? É uma carbonila C-O ligada ao hidrogênio. Porque você poderia ter essa carbonila C-O, e em vez de ser um hidrogênio aqui, poderia ser um carbono. Aí isso não é aldeído. Para ser aldeído, tem que ter uma carbonila C-O ligada ao hidrogênio. Tudo isso aqui compõe a função. Entendeu agora? Entendi. Tudo isso aqui compõe a função. E aí, por esse carbono da função já está ligado com ligação dupla com oxigênio e com a ligação simples com hidrogênio, faz com que ele só possa fazer mais uma ligação, senão não sai da lógica, né? Do que a gente entende como um princípio aí da tetravalência do carbono, certo? Então, ele acaba ficando só na extremidade. Ok? Entendido? Sim, entendi. Vamos prosseguir. A gente procura chegar mais cedo na aula, viu? Eu vi gente chegando aqui agora, assim, só já chegou, fica, não tem problema, é só porque você perde a oportunidade de questionar enquanto eu estou apresentando. Está aparecendo os slides para vocês? Ah, professora, mas tá pequeno. Tá, pronto. Vamos lá. Ok. Agora sim. Aqui, ó, um exemplo da função aldeído, certo? Também, você está tendo o quê? A carbonila ligado a um hidrogênio. Sempre vai estar na extremidade. Ou ela estaria desse lado, ou ela estaria desse outro lado aqui, tá? Sufixo al, por isso que metanal. Aqui, como é o nome desse composto? Esse composto tem 3 carbonos, então ele é met, et, prop, né? Prop. Os carbonos só fazem ligação simples entre eles, então é propan. O sufixo é al. Por quê? Porque eu olho para ele e identifico aqui a função orgânica aldeído, uma carbonila ligada a um hidrogênio. Propanal. Professora, eu preciso dizer propanal 1, 2, 3, 4, 5, preciso identificar? Aí, em algumas salas eu já tinha adiantado isso, em outras não. Você não precisa colocar onde é que a função está, por quê? Como essa função sempre está na extremidade do composto, na lógica, ou ele está nesse carbono aqui, que é o primeiro, ou ele é jogado para o outro lado da cadeia. E o carbono passa a ser também o primeiro carbono. Então, eu não preciso colocar propanal 1, porque sempre vai estar no carbono 1.
certo? Professora, por que a senhora jogou para o outro lado da cadeia e quando falou que esse aqui era o carbono 1, esse aqui não passou a ser o carbono 3? Porque toda vez que a gente vai numerar o carbono para identificar alguma coisa, dizer, a insaturação, a dupla ligação está no carbono 2, 3, a hidroxila está no carbono 1 ou 2, ou aqui a função aldeído, a numeração sempre vai para o lado, você sempre inicia para onde está mais próximo do que você quer indicar. Então, se esse composto está aqui, à minha direita, a função orgânica, esse carbono aqui ele passa a ser o primeiro. Se por acaso, em vez de estar nesse carbono, tivesse no da outra ponta, da esquerda, aí esse carbono, onde tem a função, passava a ser o carbono primeiro. Então, você numerar não faz diferença, tá? Por isso que é só propanal. Passando. E aí, para finalizar, nós vamos ver uma terceira função orgânica, que é a função cetona. Olha só. A função cetona, o que é ela? Uma carbonila, ou seja, C-O, entre dois outros átomos de carbono. Quando eu tenho uma carbonila na extremidade do composto, carbonila ligada ao hidrogênio, eu tenho um aldeído. Quando eu pego essa carbonila e eu jogo para o meio do composto, eu tenho uma cetona, que é uma carbonila ligada a dois outros átomos de carbono. Qual é o sufixo da função cetona? Ona. Fica legal, né? Bem, cetona, ona, fica mais facilzinho de assimilar. Olha esse composto aqui. Vamos para a nomenclatura dele. Quantos carbonos ele tem? 1, 2, 3, ou seja, prop. Quais os tipos de ligações entre os carbonos? Só simples, é an, tá? Qual é a função orgânica que ele tem? Ele tem uma carbonila, C-O, ligada a dois outros átomos de carbono. Logo, a função orgânica é cetona. Por isso que terminou propanona. Ok? Olha aqui outros exemplos. Aqui é a propanona e aqui é a butanona. 1, 2, 3, 4 carbonos but. Só ligação simples entre os carbonos an. E ona, por ser uma cetona, uma carbonila, entre dois outros átomos de carbono. Você não tem uma cetona na extremidade do composto, porque se essa cetona, se eu tenho uma carbonila C-O na extremidade, eu não vou ter ela entre dois átomos de carbono, eu vou ter ela ligada a só um átomo de carbono. Isso não é uma cetona. Isso está mais para o quê? Quando a gente olhar, se essa carbonila estiver ligada a outro hidrogênio, isso é um aldeído. Extremidade, aldeído. Jogou no meio da cadeia, é cetona. Certo? Certo. Vai ficar nessas três aqui, que eu não vou para a terceira, não, porque isso é muita informação. Mas deixa eu pegar uma página em branco aqui, só para a gente recapitular e, então, finalizar. Então, o que é que a gente aprendeu hoje, certo? Algumas funções oxigenadas, que tem o oxigênio, né, no composto, certo? Entre essas funções oxigenadas, a gente aprendeu primeiro a função álcool. Oh, Jesus. Não colabora comigo esse negócio. Álcool. Tem umas canetas, tem uns bem massa, que você escreve muito bem, mas é uma canetinha portátil, aquele preço, né? Maravilhoso. Que não cabe no orçamento, mas vamos aqui. A função álcool, tá? A primeira função foi álcool. Eu não vou escrever o nome álcool, senão vai ser uma vida. O que é que caracteriza essa função? Essa função é caracterizada pela presença de uma hidroxila. O que é hidroxila? O OH. Ligada a um carbono saturado. Esse carbono precisa só fazer ligação simples com outro carbono. O que é que a gente viu? O que é que ela adiciona à nomenclatura? O sufixo, que é ol. Então, propanol, metanol, etanol, pentanol, é tudo álcool. Outra função que nós vimos, a segunda função, foi a função aldeído. O que é que caracteriza a função aldeído? É uma carbonila, que é C-O,
ligada a um hidrogênio, certo? Como precisa, né, tem toda essa configuração para ser uma função aldeído, ele sempre vai estar na extremidade, porque esse carbono naturalmente já faz 3 ligações. Qual é o sufixo do aldeído? Al. E o terceiro, que a gente viu, foi, esses riscões são maravilhosos, foi a função cetona. O que caracteriza a função cetona? Uma carbonila, então C-duplo-O, ligada a 2 outros átomos de carbono. Então, isso, se você pegar o aldeído que está na extremidade e jogar para o meio da cadeia, o que é que acontece com ele? Ele perde a ligação ao hidrogênio, porque se ele vai para o meio da cadeia, ele não pode, a gente não tem como ter um hidrogênio no meio da cadeia, porque o hidrogênio só faz uma ligação. Então, pego o aldeído, jogo no meio da cadeia, eu perco esse hidrogênio e fica a carbonila ligada a 2 outros átomos de carbono. E aí o sufixo é una. Beleza? Álcool, aldeído, cetona. Preciso que para a próxima semana isso aí esteja assimilado na cabeça de vocês. Na próxima semana, a gente vai finalizar as funções orgânicas, certo? E aí fica só com atividades, tá? Acho que a gente termina a próxima semana e não sei como é que vai ficar o retorno, talvez a gente já retorne. Já houve alguns pronunciamentos, mas aquela coisa que eu só acredito quando a gente estiver lá de volta mesmo, tá? Mas não deixem para esse momento, vamos seguir aqui, tá? Porque o que vai acontecer? Eu vou prosseguir de onde eu parar daqui, mesmo que a gente volte, eu prossigo daqui. Pode falar. Caio tinha levantado a mão. Eu não sei se ele está com alguma dúvida ou coisa sem querer. Pode falar, Caio. E posto sim, viu, Rayane? Fala, Caio. Eu esqueci, calma. Da acetona. Ela tem que estar ligada aos 2 carbonos. Nosso carbono tem que ser saturado também. Aí, quem tá saturado... Aí, vamos lá. Presta atenção. A acetona, ela não já é um carbono com a dupla ligação com oxigênio? Uhum. Pensa aí. Se esse carbono... Vamos voltar aqui para o slide, que é mais fácil de visualizar. Olha só. Me diz se é possível, já que a acetona tem uma dupla ligação, né, aqui, C-duplo-O, me diz se era possível esse carbono aqui se ligar a esse outro com uma dupla ligação. Não. Né, porque ele já tem 4. Como a regra é uma carbonila... Esse carbono ligado ao hidrogênio, não tivesse o hidrogênio, tivesse ligado a outro carbono com ligação dupla. Tranquilo. Não? Porque, não tinha problema não. Por exemplo, se fosse assim, né? Esse aqui e esse aqui, né? Não tem problema não, porque é a carbonila ligada a 2 outros átomos de carbono. Aí a gente nem precisa dizer que aqui é ligada a 2 carbonos saturados. Não precisa dizer isso, porque pela lógica da tetravalência do carbono, quando eu já tenho a carbonila, ele já faz 2 ligações. Então, ele só consegue fazer uma com um carbono e outra com outro carbono para completar 4, entende? Se aqui é uma dupla, ele fica com 5, e não faz sentido. Então, até no próprio quando a gente vai para a definição, não preciso dizer que esses carbonos são saturados, não. Basta que é uma carbonila ligada a 2 outros átomos de carbono. A carbonila já me traz 2 ligações. Os 2 outros átomos só vai poder ser uma com um e outra com outro. Se essa carbonila tivesse uma dupla aqui, certo? Tivesse ligada a um carbono com uma dupla, não ia ser entre 2 outros átomos de carbono, porque esse carbono do meio não poderia fazer mais ligação. Certo? Importante esclarecer esse tipo de dúvida, tá? Pronto, vocês agora têm vocês agora têm intervalo, não é isso? Isso. Só uma coisinha.
aparecendo minha tela para vocês? Tá? Não. Assinar, viram a ata, tinha uma ata, tá? Eu preciso, se vocês não assinarem a ata, eu não tenho como colocar presença. Ela tá aí no chat, é só voltar, tem uma ata de presença, façam isso antes de sair. Eu vou finalizar agora, tá? Só uma coisinha, comendo o intervalo de vocês. Esse composto aqui é um álcool, certo? Porque eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono saturado, tá? Se eu vou para esse outro composto aqui, Ô, professor. Oi. Só uma coisa, essa aula aqui é de qual turma mesmo? terceiro ano. Ah, então eu entrei na sala errada. Foi daqui a pouco. Vou até Eu conferir o link do segundo, é? Sem querer eu entrei no do segundo, no terceiro, na verdade. Então eu vou sair aqui, viu, professor? Vejam só. Aqui eu tenho uma cetona, certo? Uma carbonila ligada a 2 outros átomos de carbono. E, por fim, eu tenho aqui um aldeído, certo? Uma carbonila ligada a um átomo de hidrogênio. Vai ter sempre estar na extremidade do composto. E assim, finalizo a aula. A ata está aqui no chat. Deixa eu ver se eu consigo copiar ela de novo. Pronto, copiei ela de novo. Tá? E assim eu finalizo a aula. Deixa eu parar aqui a gravação. Vai ter uma atividade, fiquem de olho lá no Google Sala de Aula, que eu coloco até agora à tarde.